Saudações, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária nesse canal de amor. Eu sou a Mauri Neto e hoje terei a honra mais uma vez de ser o dirigente dessa doutrinária. Vamos então dar início a ela com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é intitulado Em Cadeias, número 53. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 20. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir o evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificar os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atender ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias. No lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Vamos então, meus irmãos, fazer a oração inicial. Convido a todos que queiram, se quiserem me acompanhar, fechem seus olhos e elevem seus pensamentos ao Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, desde já nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade da realização de mais uma doutrinária nesse canal de amor. Gostaríamos de agradecer a equipe espiritual que sempre se faz presente e rogá-la para que recebamos as boas energias e assim que possamos estar receptivos e aptos a sentir essas energias, que possamos realizar da melhor forma que for possível esse trabalho, que a doutrinária de hoje possa ser esclarecedora, possa ser inspiradora no nosso processo existencial, que a nossa querida irmã expositora, Alexandra Dantas, possa estar imbuída de boas energias e assim conseguir construir e conduzir da melhor forma possível o conteúdo de hoje. Que todos aqui recebam então os benefícios dessa atividade e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Então que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. E agora eu passo a palavra para a nossa querida expositora de hoje, Alexandra Dantas. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Então vamos iniciar hoje o capítulo reservado à nossa conversação edificante, reflexão elucidativa, refere-se a golpes duplos, um capítulo do livro Estudo de Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier e iluminado, né, pelos ensinamentos dos espíritos de André Luiz e Emmanuel. Então, golpes duplos, né, é um texto, né, rápido de 2 folhas mais ou menos, mas cuja lição que esses espíritos sublimes nos trazem é, né, fantástica. Então, né, golpes duplos se refere mais basicamente, né, ao quanto nós, né, seres ainda em crescimento e às vezes, em muitos momentos, por imprevidência da alma ainda em desalinho e por imprevidência mesmo, por negligência e omissão,
do próprio progresso evolutivo, do quanto esses espíritos nós, eu me incluo, né? Não só o nós no sentido ético e coerente do termo, nos enquadrando enquanto seres, né, que buscam evolução, mas aqui um relato pessoal e íntimo também, né? O quanto nós, né, temos dificuldade de observar o próximo, né, nos amando, né, e o quanto essa omissão e negligência em relação ao próximo nos faz, né, criarmos esses golpes para nós, golpes duplos. Um golpe quando nós ferimos o outro, claro, o outro sente, é uma vítima, mas primeiramente há, né, um golpe em torno de nós próprios, né? Quando levanta-se uma ofensa, ou melhor, quando levanta-se uma ofensa para o próximo, nós somos, né, os agressores, os primeiros a nos ofender no sentido de criar condições íntimas em nós de sofrimento. Apesar de aparentemente estar tudo bem, né, ao criarmos essa capa de ilusão, né? Desde quando essa capa de ilusão, com muitas razões, nos faz permanecer em uma zona satisfatória de um conforto e de uma cegueira que em muitos momentos dificulta o olhar para o nosso status evolutivo, para as nossas imperfeições e deficiências morais, fragilidades que fazem, né, fazem com que possamos ofender a esse próximo mais próximo ou próximo mais distante. Então, esses golpes que desferimos contra o próximo, né, acaba criando em nós esses buracos internos que cedo ou tarde eles virão, sim, a nos proporcionar situações educativas, né, de correção do nosso caráter, de correção das nossas posturas, hábitos e vícios. Então, em suma, o capítulo se refere a essas questões, mas vamos ainda continuar conversando, né, sobre o primeiro ponto, a necessidade, então, de nos reconhecermos enquanto seres espirituais. É importante sempre iniciarmos as nossas conversações acerca desse tema, pois existe uma dificuldade muito grande para todos nós em nos reconhecermos enquanto seres potenciais da evolução, enquanto seres, né, fadados a uma trajetória evolutiva e enquanto seres que não é aquilo que estamos enxergando ou vendo, né, no espelho, dentro de nós, das nossas posturas, dentro do nosso próximo. A qualidade e a característica do ser espiritual é muito mais do que uma fala, muito mais do que essa expressão, é muito mais do que a própria inteligência, né? É algo muito além, né, do que nós podemos compreender neste momento de nosso processo evolutivo, desde quando ser espírito, ou melhor, o espírito, criação divina, né, é uma expressão do amor de Deus. E ser expressão do amor de Deus significa muito. Como ainda não temos a capacidade de compreender o que é o amor de Deus dentro da sua magnitude, a única referência que temos foi os exemplos de Jesus, é Jesus, mas ainda assim não conseguimos compreendê-lo dentro das suas questões, não conseguimos, né, repetir os seus próprios atos. E então estamos fadados a essa não compreensão ainda do que deve ser, né, e o que pode ser, muito mais além, que é esse amor divino. Então, o amor divino para nós, como referência a Jesus, né, dentro da sua magnitude, da sua expressão, que dirá a expressão desse amor, né, em um ser encarnado. Imaginemos como nós podemos ser, como o próprio Jesus, na sua expressão de amor, né? Enquanto ser espiritual, espírito, criatura, né? Da criação, né? Criatura da criação, um pouco redundante, mas expressão da criação, expressão do amor de Deus. Então, figuremos a nós, né? Enquanto esses seres que podem, né, ser, né, dentro da expressão máxima como Jesus.
E então, que maravilha não deve ser nos reconhecer enquanto esses seres que pode muito mais, mas que no momento não estamos conseguindo, mas que podemos ser. Então, nos reconhecer enquanto esse espírito, né, que pode muito mais e que está fadado, obrigado dentro da lei de progresso a alcançar o status de amor que Jesus nos ofereceu como exemplo. Então, reconhecer essa necessidade nos faculta olhar, né, para nós, enquanto seres espirituais, de uma forma diferente. Nos faculta nos identificar, então, enquanto expressão do universo e nos faculta, nos direciona a compreender o nosso papel, nosso objetivo, as nossas necessidades e o que podemos fazer. A partir daí, desse processo interpretativo que parece ser simples, mas executar esse entendimento em nosso dia a dia, nos distanciando de todas as situações e de todos os empecilhos que dificultam esse objetivo, é o nosso desafio. Porque a todo instante a vida nos conduz a oportunidades que se direcionam contrariamente a esse objetivo. A todo instante, o mundo, né, materialista, cuja doutrina prega totalmente a inexistência do espírito e a valorização de tudo que é material, de tudo que é prazer, de tudo que é elucidativo, de tudo que faz apelo ao corpo. Então, a todo instante, o mundo nos convida a excitar os sentidos, a exaltar o orgulho, a valorizar o ego sem medida, né? Então, somos estimulados a cada instante, a cada segundo, a cada momento para esse tipo de prazer. Então, é um desafio estar nesse mundo e ter o dever dentro de nossa consciência, principalmente dessa consciência espírita de ser quem se é, de entender, de ser o que, de compreender o que é, de saber o que somos e o nosso objetivo. Então é um desafio. E se pararmos para melhor pensar, né, vamos identificar muitos empecilhos, muitos desafios, né, desde o nascimento, com uma educação que muitas vezes não é uma educação, mesmo uma educação dentro do meio espírita, mas é uma educação que pode se melhorar ainda mais dentro dos parâmetros de direcionar aquele espírito a uma compreensão do ser divino que é. Isso para nós é uma oportunidade, né, para corrigirmos então o nosso próprio entendimento e assim oferecer a melhor educação para a nossa prole, para aqueles que estão ao nosso redor. Corrigir os nossos pensamentos, corrigir as nossas falas, corrigir os nossos hábitos e as nossas ações. Então, desde o nascimento, principalmente quando não há dentro do lar uma educação espírita, um aporte ao evangelho, um culto às ações mais corretas e éticas, conforme a metodologia de amor de Jesus, dando continuidade com aquele ser, ingressando nos ambientes acadêmicos ou ambientes de cunho, né, intelectual, de conhecimento, seja lá qual for o caminho a ser percorrido, dando também, percorrendo a trajetória comum do cidadão, né, com as oportunidades de vivência do emprego, do trabalho. Então, a todo instante, principalmente fora de um lar, né, que não é espírita, há entornos e até do próprio lar que é espírita, há estímulos para se cultuar o corpo, para se enaltecer essas questões. Se pararmos para pensar, né, vivemos, né, a maior parte do nosso dia dentro das satisfações, dentro, né, das situações que contemplam essa trajetória. Claro que aqui o objetivo não é negligenciar, nem muito menos ofender as oportunidades que este mundo nos oferece, mas é uma reflexão para que possamos refletir em como podemos ser seres espirituais dentro deste mundo,
Como podemos nos diferenciar e manter os nossos objetivos sublimes dentro dessas questões? Como podemos, dentro do trabalho, como podemos, dentro das nossas situações diárias, nos lembrarmos e vivenciarmos a qualidade divina que somos? Como podemos levar a ética de amor? Como podemos levar as necessidades de ser espiritual para cada ação nossa? Dentro da academia, dentro da universidade, dentro do estudo, dentro do lar, fora do lar, no transporte, na conversação edificante com qualquer outra pessoa. Então, sempre esse convite de reflexão para que, ao sair daqui, vivendo aqui ou acolá, amanhã, em todas as horas do dia, em qualquer espaço, como podemos nos recordar e viver o ser espírito que somos, né? Viver esse espírito com essas qualidades e potencialidades. Esse é o nosso desafio. E é natural que esses desafios existam, afinal, precisamos desse mundo, precisamos dessas etapas no corpo físico para validar de fato a nossa natureza espiritual. Não validar no sentido de que é preciso, né? É preciso para se termos essas oportunidades de nos diferenciar, né? E de compreender o que somos em um meio que é totalmente diverso. Então, tentando corrigir a fala, né, é preciso estar nesse mundo para que possamos de fato compreender a nossa verdadeira natureza, estando em um local, né, em um ambiente totalmente diverso da nossa realidade, que sabemos não é essa, é uma realidade espiritual que é invisível para os olhos de muitos, mas que nós sabemos que existe. Então, toda essa óptica que estamos enxergando, todo esse conjunto que vemos, todas essas cores que estamos anotando, tudo o que nós estamos vendo e vivendo não é a nossa verdadeira realidade, não compõe o nosso mundo. O que compõe o nosso mundo, o que contempla a nossa natureza, é um mundo totalmente diferente, cheio de capacidades e de oportunidades que diferem totalmente das que vemos. Então, só isso, né, já também nos estimula e também nos denota, né, o quanto o que se está aparente aos nossos sentidos, nos traz uma convicção errônea, né, de tudo que nesse momento estamos enxergando, né, da tela que eu estou vendo, de tudo que eu estou usando, não contempla o que sou, é somente recursos passageiros e momentâneos que eu estou usando para alcançar o meu progresso. Então, esse desafio existe a cada momento e é, de certa forma, né, uma oportunidade, não um empecilho, uma oportunidade de valorizarmos a nossa verdadeira essência. Então, primeiro passo, sempre reconhecer essa verdadeira natureza de ser espiritual, né, nos faculta essa compreensão, a compreensão do que estamos fazendo aqui. Então, o que estamos fazendo aqui, buscando relembrar, é alcançar esse progresso. Então, alcançar esse progresso para nós, seres espirituais, pode ser pautado em diferentes formas, específicas para alguns, dentro do planejamento reencarnatório e das necessidades mais urgentes de cada espírito, que vai diferir, né? Vai diferir de nós. Cada um vai ter uma necessidade diferente, mais urgente, ora com a família, ora com a profissão, ora com o próprio corpo físico, resgatando, espiando, provando, né? Se tornando voluntário, sendo um missionário, um tarefeiro, né, numa linguagem mais comum, Deus é quem sabe. Mas a nós cabe esse dever íntimo de buscar esse reconhecimento interno de quais são as minhas necessidades mais urgentes. Claro que, né, saber de todo o planejamento reencarnatório das necessidades nem sempre é possível, principalmente para nós imaturos, seres imaturos, que temos dificuldade de entrar em contato com o mundo espiritual, de entrar em contato com os nossos anjos guardiões, de ouvi-los, de perguntar também, né, muitas questões de nossa vida conforme nossos merecimentos, desde quando isso é possível para nós, para todos, não só os médiuns que têm uma ostensividade, uma facilidade maior para entrar em contato com o mundo espiritual, podem ter, né, estar abertos a perguntas e respostas, mas todos que temos
que somos seres espirituais com diversas faculdades parapsicológicas, diversas faculdades temos latentes, mas que podem ser exploradas, né? Podem ser exploradas conforme for o desejo e a vontade daquele ser alcançar a sua própria natureza espiritual. Alcançando a sua natureza espiritual, mais oportunidades de contato com as potencialidades e recursos que o fazem ser espiritual teremos. Então, as oportunidades de entrar em contato com o meio espiritual estão abertas para todos nós, independente de ser médiuns ostensivos ou não. Então, esse reconhecimento dessa natureza espiritual, né, nos faculta essa compreensão desse planejamento reencarnatório, dessas necessidades mais urgentes. Mas até quando não temos ainda acesso a essas informações, também podemos sentir dentro de nós, através do autoconhecimento, da autoanálise, no que devemos melhorar, no que devemos progredir, aonde eu sou falho, aonde estou sendo omisso, aonde estou sendo negligente, qual pessoa eu tenho antipatia, por que tenho antipatia, por que com essa pessoa eu não consigo ir mais além, porque eu tenho dificuldade de perdoar, porque eu ainda guardo um ressentimento, porque com aquela eu não consigo me doar mais, porque eu não me consigo me doar mais com o outro, porque ainda essa maledicência, essa inveja, esse ciúme, porque esse ego ainda enaltecido, porque eu me ofendo quando eu sou criticada, porque eu me ofendo quando ainda eu não tenho as coisas que eu devo ter, porque eu ainda reclamo, porque e tantos porquês, né? De todos esses exemplos e de muitos que existem ainda acerca de nós próprios, mas que muitas vezes não estamos parando para reconhecer essas falhas, essas deficiências. E essas falhas, essas deficiências, esses buracos, essas negligências e omissões existem. Muitas vezes, como o texto vai tentar nos trazer reflexão, né? E o que também pode criar essa falsa ilusão em nós, ao pensarmos, por exemplo, eu não sou um assassino, eu não mato, eu não estou fazendo nenhum tipo de estupidez, eu não estou discutindo com ninguém, não estou criticando ninguém. E o que eu estou fazendo então? Não estou maltratando, não estou estuprando, não estou matando, não sou responsável por uma sociedade inteira e não estou executando o que eu devo fazer. O que eu estou fazendo? Ah, pode-se criar essa falsa ilusão. Porém, o texto também nos traz que, né, o bem que temos condições de fazer e não fazemos já existe um mal aí. Então, aparentemente, de não estarmos fazendo o mal direto, indiretamente fazemos esse mal porque não fazemos o bem, né? Quando se tem recursos para fazer o bem e não se faz, e é um bem que é um bem, não é um bem que é uma situação criada em muitos momentos até para ostentar para nós, dentro da nossa própria consciência, uma situação. Ah, eu fiz por essa pessoa, mas aquilo que você acredita que você fez realmente foi o suficiente, atendeu às necessidades dela? Foi do próprio coração, da própria pureza, ou foi só para atender uma satisfação momentânea passageira? Será que realmente ela foi a pessoa contemplada com aquilo que você conseguiu dar, por mais que você reconheça que foi o que você conseguiu, o que você pôde, mas será que você não poderia mais além do que um abraço? Será que você não poderia mais do que um aperto de mão? Muito mais do que isso, até porque as pessoas precisam sempre de mais. Mas é claro, como vamos saber o que o outro está precisando no momento? Esse é um desafio. Nem sempre, ou melhor, nós não estamos deixando claro, não deixamos claro, e por diversas razões. Cabe sempre a nós, ou melhor, ao outro, estar observando as pessoas silenciosamente, sem perguntar, sem questionar o que você precisa, o que eu posso fazer. Claro, são perguntas edificantes, que devem ser feitas, mas é no silêncio da alma em que encontramos então as necessidades do outro e as nossas próprias. Porque é no cuidado com o outro, é na observância com o outro que estamos analisando, cuidando de nós próprios. Então, esse olhar diferente dentro daqueles que estão próximo, e claro, esse próximo se refere mais basicamente, inicialmente, primordialmente, essencialmente
à família, que é o mais próximo, com necessidades mais urgentes dentro do que sabemos, da importância da família e do quanto os seres que estão comunhando com os laços consanguíneos têm necessidade de reparação importante e urgente de laços que não foram devidamente honrados em outras existências. Então, esse próximo primeiro é o núcleo familiar, ao qual devemos amor. Então, será que dentro do núcleo familiar estamos doando esse amor para todos os nossos aconchegados? Todos. Mas, basicamente, intensamente, aos filhos ou aos pais, os primeiros dentro da árvore genealógica, e posteriormente, né, em maior ou menor intensidade, todos os outros que fazem parte do clã familiar. Então, cadê o amor? Estou conseguindo? Nem sempre vamos analisar o mal que fizemos, mas o bem que estamos fazendo, avaliar o bem que estamos fazendo. E se podemos fazer mais, muito mais além. Então, ter essa análise é importante. Claro que todo o sucesso desse empreendimento depende primeiro, que é o que também queremos chegar, depende primeiro do olhar que temos para conosco. Esse olhar do amar a si, identificar em nós também as nossas mazelas e nos curar dentro das nossas questões, nos faculta esse olhar empático, esse olhar silencioso de identificação com as mazelas do outro. Porque justificando o que Jesus veio nos trazer, amar ao próximo como a si mesmo. Então, todo esse empreendimento de amar o outro dentro das suas necessidades e dentro do que nós podemos fazer é uma consequência do amar a si. Então, saindo do outro, do que podemos com o outro, mas voltando para nós, como nos amar para encontrar então esse amor ao outro, né? Como evitar esses golpes duplos que a negligência e a omissão de se fazer bem e mais o bem nos faz, né, cultivar em nós mesmos. Então, como amar mais? A começar a amar do que da casa que está sendo a minha morada, eu espírito. Então, como cuidar mais desse corpo, né, valorizando mais a saúde, cada órgão, cada função que ele traz. Eu compreendendo e valorizando a importância de se cuidar dele, posso recomendar melhor o cuidado do corpo físico com o outro, né? Como eu amar mais a minha integridade moral, né? Amando a minha integridade moral, amando as minhas necessidades espirituais, eu consigo buscar, né, os recursos que fazem contemplar essas necessidades. Eu consigo estar mais atento à minha individualidade, às minhas conquistas, né, às minhas qualidades, consigo observar as minhas deficiências, as minhas falhas, corrigi-las com seriedade, né? E desta forma, me corrigindo, me analisando, eu consigo me podar, me moldar, e com ações e comportamentos diferentes, eu vou conseguir então doar o meu melhor para o outro. Então, tudo que ofertamos para aquele que está ao nosso redor é uma consequência do que estamos ofertando para nós. Porque o trato com nós vai definir o trato com o outro. Se eu consigo me moldar, me corrigir, eu vou oferecer o melhor. Se eu não estou conseguindo me moldar, me corrigir, com toda certeza as nossas ações e posturas não serão ainda as melhores. Por mais que eu diga, eu não estou matando, eu não estou ofendendo, mas eu estou deixando de fazer o bem. Alguma ação negativa vai ter. Todo indivíduo que não se corrige, todo indivíduo que não se autoconhece, que não busca a sua própria melhoria diariamente, como o Santo Agostinho fez, todo indivíduo que não se esforça, claro que a gente não está aqui buscando que amanhã possamos realmente santificar e fazer um milagre de exibir nobrezas e qualidades da personalidade de Jesus, da personalidade de Paulo de Tarso, da personalidade de todas as referências históricas do evangelho que temos. Claro que o esforço, como o próprio homem de bem dentro do evangelho nos traz, a leitura, o esforço é que deve pautar esse empreendimento, cada dia tentando ser melhor.
cada dia buscando se corrigir em uma ou outra questão e buscando esses resultados. Então, se eu apresento isso, com toda certeza as minhas posturas e ações com o outro serão diferentes. E eu vou estar cultivando, então, esse amor ao outro. Mas se eu não estou conseguindo fazer isso, ou só faço de forma bastante esporádica, ou se não dou a devida seriedade, se não tenho a disciplina, se participo das atividades de uma casa espírita conforme a minha própria vontade, conforme a minha própria condição, se não consigo me adequar, se não consigo me integrar ainda, se não consigo ter disciplina com engajamento das ações voluntárias, se não consigo ter uma disciplina e engajamento com o estudo da doutrina espírita, com a vivência do evangelho, como eu vou conseguir mostrar-me diferente, expressar o amor de Deus amando melhor o próximo? Então, para nós, de fato, segue esse desafio de olhar para si, de buscar melhor os recursos que devem nos convidar ao melhoramento, e a partir daí o outro vai sentir as consequências dessa ação nossa. Então, tudo que ofertarmos vai estar de acordo com o que estamos ofertando para nós. Então, olha que dever, olha que desafio, quão grandioso é a evolução e o quão duplo é, né? Se o golpe é duplo quando ofertamos, como quando ofendemos o outro, estamos também ferindo a nossa própria, a divindade que é em nós, né? Imaginemos então como é esse amar. O quanto cuidando de nós estamos cuidando do outro. Tudo que eu fizer para mim, eu estou fazendo para o outro. Por mais que eu não esteja executando uma ação direta, né, para o outro, mas o fato de eu estar buscando em mim, eu crio condições em mim para ações e comportamentos futuros que eu posso ter em relação ao meu próximo. Então, olha como todos estamos interligados, como o amor de Deus expressa-se nas criaturas através do interrelacionamento entre elas e do quanto uma ação de uma pessoa vai repercutir com certeza no outro e aquele outro nos semelhantes e o quanto todos juntos caminham para alcançar o objetivo. Ninguém consegue, né, ostentar a própria consciência de Deus de forma isolada, de forma solitária. Todos os missionários que vemos, todas as referências históricas que temos, daqueles que buscaram ser como Jesus, e de quanto foi a paz, ou melhor, da paz e da consciência de ser espiritual que eles alcançaram, todas essas referências que temos tem como base a conduta especial de amor ao próximo, de amor, né? De amor. E com toda certeza, todos eles tiveram um impulso primeiro para si, né? Até o próprio Paulo de Tarso, né? Para compreender e executar a missão a que aquele espírito estava destinado, ele primeiro teve que voltar e reverenciar Jesus dentro do próprio coração. Ele teve que amar a si, reconhecendo-se enquanto ser que tinha uma grandiosa missão, moldando-se interiormente para abraçar a missão, né? A própria, né, Madalena, para então aceitar o Jesus e viver cuidando dos leprosos como ela morreu fazendo, ela teve que renunciar à sua vida, à vida que tinha antes. Modificou-se totalmente. Então, o quanto essas figuras tiveram que amar a si, renunciar a um passado, modificar totalmente a própria convicção acerca de si, se auto-perdoar, para depois alcançar o patamar de auxílio ao outro. Então, é importante trazermos sempre essas referências para colocar em nós realmente essa necessidade de olhar a si. Então, que o auto, né, aperfeiçoamento possa ser para nós uma necessidade urgente, né? Não só pensando no próximo, melhor, pensando no próximo, né? Porque a nossa busca deve ser sempre visando esse sentido, mas buscando me corrigir, analisando a nossa própria necessidade, o quanto a nossa consciência de ser espiritual, o quanto a nossa consciência gritará de felicidade, né? É sempre bom quando estamos no canteiro, é sempre bom quando executamos uma ação benéfica, benevolente. É sempre bom quando perdoamos, a consciência reage melhor. E quem não quer uma consciência mais tranquila? Quem não quer
se analisar e encontrar em si valores éticos, morais, todos nós, né, meus queridos? Então, que possamos ser essa referência dentro do que está sendo ofertado para nós. Que possamos, de fato, construir um mundo íntimo em nós de maior amor a si mesmo, né? Valorizando as nossas qualidades, claro, mas também observando as nossas falhas. E sempre há tempo de caminhar, sempre há tempo de progredir, sempre há caminhos e estradas a percorrer, sempre há oportunidades, o tempo não para. E oportunidades, Deus sempre fala conosco acerca da nossa própria conduta de diversas formas, de diversas situações. Tudo tem um significado em nosso dia. Se analisarmos agora como foi o nosso dia, cada fala, cada pessoa que cruzamos, cada situação que aconteceu, é um recado da existência, é um recado para nós de como estamos agindo, de como podemos agir melhor, de onde está a nossa falha, de onde está o nosso ego, o orgulho, a inveja, a vaidade, onde se encontra nessa situação, né? E sempre há convites, recursos, pessoas que nos oferecem uma expressão de Deus, uma oportunidade de encontrar Deus. Então, que possamos analisar agora como foi o dia, onde eu encontrei Deus, onde Deus se expressou para mim, através de quem, como, e que amanhã possa ser então, ou melhor, que o sono possa ser uma oportunidade e que amanhã possa ser para nós um convite ao abrirmos os olhos, né, de um dia a mais um dia para amarmos melhor a nós, nos corrigindo, nos amando e encontrar o outro através de nós próprios. Então, que Jesus nos abençoe, meus queridos, que possamos estar confortáveis dentro de nós, nos analisando, nos buscando, e vamos finalizar agora com a nossa oração de encerramento. Saudações mais uma vez, queridos irmãos e irmãs. Vamos então fazer a nossa oração final. Mais uma vez fecharei meus olhos, convido a todos que quiserem me acompanhar. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus para agradecer-lhe imensamente pela oportunidade, mais uma oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos nesse canal de amor, compartilhando, aprendendo e recebendo boas energias. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se fez presente, que está se fazendo presente, pelo suporte, pelo apoio, a todos que estiveram aqui, assistindo de suas casas, a nossa querida expositora também, a todos os outros da equipe de edição, que fizeram com que esse vídeo fosse possível de ser veiculado aqui no canal, que estivessem em condições para que todos possamos desfrutar desse material. Agradecemos como um todo pela oportunidade de crescimento diária, por mais um dia que estamos aqui encarnados no plano terrestre. Rogamos auxílio nas nossas atividades, nas nossas dificuldades, os nossos empecilhos diários, coisas que nos atrapalham, que nos desafiam, que possamos cada vez mais buscar trabalhar as nossas qualidades e nos trabalhar para que assim possamos ser ferramentas do trabalho do Cristo cada vez mais apuradas. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, damos por encerrar então a doutrinária de hoje. Que assim seja.